Olá e bem-vindos a mais um episódio do Compact Cash, o seu podcast compacto sobre investimentos que descomplica o mundo financeiro. Meu nome é Fernando Franklin e já vai deixando 5 estrelas para nos ajudar a chegar em mais pessoas, mas vamos a mais um episódio do nosso podcast. E hoje vamos mergulhar nos insights e reflexões trazidas por Ana Paula Vescovi. Ana Paula é uma economista brasileira, ex-secretária do Tesouro Nacional e ex-secretária executiva do Ministério da Fazenda no governo de Michel Temer. Foi presidente do Conselho de Administração da Caixa Econômica Federal e atualmente é economista-chefe do Santander Brasil. Ou seja, tem um grande currículo. Participamos de uma palestra com ela e ela trouxe uma análise profunda sobre o cenário econômico atual, destacando mudanças nas expectativas de inflação, a dinâmica da taxa de juros, o marco fiscal brasileiro, a transformação ecológica de investimentos em energia verde e muito mais. E gostaria de compartilhar os principais pontos dessa palestra para que você possa fazer reflexões em seus investimentos. Vamos no primeiro tópico, a expectativa de inflação e taxa de juros. Ana Paula Vescovi começou discutindo como as expectativas de inflação passaram por mudanças significativas, caindo consideravelmente. Ela enfatizou que o Banco Central atuou principalmente em um horizonte de 90 dias, tentando influenciar as taxas de juros, mas destacou que o mercado é quem manda. A manutenção da meta da inflação em 3% foi ressaltada como um fator positivo e explicou que a meta de inflação é compromisso ético com o bem-estar social. Por isso, não aumentar a meta é tão importante. Ana Paula fez uma comparação interessante, chamando a inflação de imposto não aprovado e um fator que pode acentuar a desigualdade. Outro ponto de destaque foi o marco fiscal. Ana Paula abordou o marco fiscal, que no caso é o arcabouço fiscal que foi recentemente aprovado em substituição ao teto de gastos, que, apesar de não ser o melhor modelo, a sua aprovação conseguiu reduzir incertezas maiores. Ela ressaltou que a incerteza é um risco e o preço desse risco é o prêmio, ou seja, quanto pagamos a mais que os juros. Ainda citou que para a taxa de câmbio, as curvas das estimativas e da taxa real se juntaram, o que simplifica muito. Outro ponto importante é que nossa bolsa está barata, com um PL, preço sobre lucro, médio do Ibovespa, na casa dos 8, sendo que o dos Estados Unidos está na casa dos 10, 11. Em seguida, foi falando sobre commodities. E no contexto das commodities, Ana Paula destacou o impacto do El Niño no agronegócio, prevendo um impacto maior nas commodities soft, que são as hortaliças, e um impacto menor nos grãos, que são uma força no Brasil. Ela também discutiu o impacto das commodities energéticas, como o petróleo, e das commodities metálicas, citando o minério de ferro e a sua conexão com a economia fraca da China. Já no cenário global, Ana Paula trouxe atenção para a recente volta dos juros real, com os Estados Unidos em torno de 1%, já no Brasil, a taxa de juros real aumentou de 3% para 5%, e ela também discutiu a relação entre os níveis de poupanças confortáveis e a necessidade menor de poupança devido ao envelhecimento da população. Passando para os modelos de investimento, Ana Paula apontou a mudança nos tipos de investimentos, com o deslocamento dos investimentos em infraestrutura para a tecnologia, que demanda menos empregos. Ela também destacou a aceleração da transformação ecológica, apontando para os investimentos massivos em energia verde, que, embora resultem em prejuízos, trouxeram uma redução nos investimentos em energias fósseis e com um consequente aumento dos preços de combustíveis fósseis, que se tornaram altamente rentáveis, uma vez que não tem muita gente querendo investir lá. Falando de transição demográfica, o Brasil teve uma transição rápida, de cerca de 25 anos. Já na Europa, demorou cerca de 125 anos. Já a China, em 10 anos, deve mudar, o que é muito rápido. E com isso, a China já passou a crescer menos e deve continuar a crescer menos do que no passado. Mas deve crescer entre 4% e 5%, o que continua alto. Quanto às projeções futuras, Ana Paula citou que o Banco Central subiu rápido a Selic, e isso freou rápido a inflação. Porém, ao reduzir 0,5% na última reunião, colocou mais risco, ou seja, reduziu o prêmio.
A projeção para 2023 fica nos 11,75, conforme já dito pelo Banco Central, que fala que vai reduzir 0,5% a cada reunião, mas para 2024 ela prevê terminar em 10%, com um viés de risco para baixo, visto que os mercados negociam em torno de 9%. Lembrando que o Banco Central diz que a taxa Selic em 7,5% é neutra, porém para o Santander, 7,5% é estimulativo. Ela também discutiu projeções de inflação, com o Santander prevendo 4,7% para 2023 e 3,9% para 2024. A inadimplência foi abordada como fator determinante para a aceleração do crédito. E o Brasil insiste em gastar antes de receber, né? Então tem esse ponto aí de atenção. Passando pelos desafios fiscais e reformas, Ana Paula enfatizou a resistência do Congresso quanto ao aumento de impostos e a possibilidade de redução ou fechamento de empresas, se essa medida for aprovada. Ela também trouxe à tona a falta de confiança na capacidade do governo de cumprir as metas fiscais e como isso influencia a manutenção de taxas de juros mais altas. Ana Paula Vescovi apontou a necessidade de ajuste fiscal para alcançar as taxas de juros mais baixas e a importância da reforma tributária para levar o Brasil a um novo patamar. Ela concluiu destacando o papel do país como um grande exportador de produtos agrícolas e a natureza complexa das relações entre ativos em dólar e passivos em real. Ela citou que a dívida do Brasil é brasileira, sendo apenas 10% dos estrangeiros. Ressaltou que o mercado vem errando as projeções de crescimento, pois os governos estão injetando muito dinheiro na economia e temos que considerar que os estímulos ainda estão aí, como exemplos que impactaram as projeções no PIB. Ana Paula citou a super safra que surpreendeu o setor agrícola e que costuma impactar mais o primeiro e terceiro trimestre, e que a absorção doméstica está em queda, favorecendo a balança comercial. A resiliência de mercado de trabalho, que segurou bastante também, junto com a mudança do formato da pesquisa da PNAD, gerou uma quebra significativa nos dados, e a reforma trabalhista mudou o impacto no CAGED. E o censo demográfico mostrou que temos 10 milhões a menos de trabalhadores, sendo que era estimado 5 milhões a menos, foram pesos grandes. E com isso, na média, falta gente, até porque os auxílios estão interferindo na ida ao mercado de trabalho. Ela concluiu falando que os salários nominais estão evoluindo acima de 2 dígitos, mas o salário real em apenas 6%. Ou seja, as condições financeiras estão apertadas e isso tem efeitos defasados na economia. E assim, encerramos nossa análise das brilhantes reflexões compartilhadas por Ana Paula Vescovi em sua palestra. Esperamos que esses insights tenham enriquecido sua compreensão sobre o atual cenário econômico e as dinâmicas que o moldam. Esse podcast foi inspirado no Compact Facts, informações cruciais em poucas palavras, o app que resume os fatos relevantes e otimiza o seu tempo. Mais uma vez, se você gostou, deixe 5 estrelas para ajudar esse conteúdo a chegar em mais pessoas. Até a próxima. Tchau, tchau.